pessoal, tudo bem? Vamos aqui estar ajudando vocês a estar complementando aquela questão, tá? Aqui eu vou fazer desde o começo, naquele dia eu fiz no quadro, né, o início, mas eu gostaria que vocês começassem a se atentar. E deixando bem claro, essa questão tem muitas perguntas, tá? Do que uma questão normal às vezes deveria ter. Não é impossível de ter uma assim, mas essa aqui eu tenho ciência de que quando eu passei ela para vocês, eu fiz ela com mais informações, justamente para praticar mais coisas em uma questão só. Mas vocês têm que ficar muito atentos às questões de física, porque às vezes você tem que se atentar ao que o comando está pedindo, tá? Mas independente de qual for a questão de física que você vai fazer, a primeira coisa que você faz é uma leitura calma e uma coleta de dados. Então vamos primeiramente fazer a leitura. Então aqui, ó. Determine a variação de espaço e de tempo, sabendo que um corpo saiu do quilômetro 2 de uma estrada e foi até o quilômetro 25 da mesma. Quando saiu, seu relógio marcava 18 horas e quando chegou marcava 19h20. Determine esses valores em metros e quilômetros e em horas e minutos, tá? Então a gente quer determinar, né? Ele já perguntou aqui pra gente, a gente já sabe o que ele quer, né? Ele está interessado na variação de espaço e na variação de tempo. Então nós temos que procurar esses valores. Então quando a gente for coletar os dados, a gente já deixa isso anotado, para a gente saber o que a gente precisa. Preciso para a coleta de dados. Ele quer uma variação de espaço e ele quer uma variação de tempo, tá? Dito isso, eu vou atrás das informações que ele me deu. A primeira que ele disse é que ele saiu do quilômetro 2. Então a gente vai assumir que o nosso espaço inicial, né? Isso aqui também você pode organizar, por mais que ele esteja interessado em descobrir a variação de espaço e tempo, você pode vir se organizar, né? Então, esse lado aqui eu vou analisar somente o espaço primeiro. Pronto. Quanto mais organizado, mais fácil a física é. Então eu sei que meu espaço, ó, ele saiu. Se ele saiu é o começo, então é meu espaço inicial. Eu faço aqui esse zerinho, né? Essa bolinha aqui embaixo. Então meu espaço inicial a gente vai colocar como 2 km, que foi de onde começou, tá? Quilômetro 2 é porque é uma forma, né, de como se falar, de como as placas vêm escritas na estrada. E ele foi até o quilômetro 25. Se ele foi até o quilômetro 25, foi onde ele chegou. E onde ele chegou é o espaço final. Como eu disse para vocês, a forma de representar é somente o S. Mas como vocês estão iniciando, eu ainda vou anotar o Fzinho aqui pequeno para vocês se atentarem. Então, o espaço final foi no quilômetro 25. Então, vamos anotar aqui como 25 quilômetros. Tudo bem? Então, nós fizemos a coleta de dados do espaço. E aí, a gente continua. Como eu já coletei espaço e depois só vai falar de tempo, eu vou coletar de novo aqui, de maneira organizada. Então, vamos analisar o tempo. Aí, ele fala. Quando saiu, seu relógio marcava 18 horas. Ah, legal. Pô. Então, aqui a gente anota. Quando ele saiu, né, era o nosso tempo inicial. Então você anota. Saiu às 18 horas. A gente vai já conversar principalmente sobre o tempo. E quando chegou, então seu tempo final, ele chegou às 19h20. Tá? Aqui a gente vai ter que fazer um ajuste, gente. Por mais que naquele dia lá, quando a gente estava conversando de hora, a gente acabou fazendo uma conta assim, correto? Só pegar um exemplo aqui. E aquilo ali foi só para a gente tentar entender como é mais ou menos que funciona. Mas, de fato, a gente não faz conta com essas horas desse jeito. Aí eu gostaria que vocês tivessem muita atenção nessa parte agora. Então, primeira coisa, antes de começar a ir atrás da resposta da questão, vamos ajustar. Aqui, esses dois zeros, eles não vão contabilizar para a gente. Se saiu às 18 horas, a gente vai considerar que o tempo inicial dele foram às 18 horas. Já vou começar a anotar mais fisicamente a coisa para a gente usar. E aqui nós temos um problema de ajuste, porque nós temos 19 horas e 20 minutos, tá? Então, fisicamente, isso aqui, se eu precisasse anotar, tá confuso, porque, na verdade, vou anotar aqui embaixo. Isso aqui, na verdade, são 19 horas e 20 minutos. E nós vamos ter que explicar o assunto tanto em hora quanto em minuto. E por incrível que pareça, gente, esses minutos aqui, eles podem ser escritos como uma medida de hora, desde que você converta, tá? Então, o que nós vamos fazer? Isso daí foi a parte inicial da aula do professor na sala de aula. Ele ensinou vocês a fazer conversões, tudo bem? Aqui eu vou deixar a minha dica. Então, primeiro nós vamos converter esse cara em horas. E aí a gente começa.
Antes disso tudo, antes de responder a pergunta do problema, tudo bem? Então vamos lá. 1 hora possui 60 minutos. 60 minutos, né? Aí, que é desse lado é do minuto, então 20 minutos estará para x horas. Você vai fazer aqui essa regrinha de 3 e vai responder, né? Multiplicando cruzado, nós vamos ter que 60x é igual a 20. O 60 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vamos ter 20 dividido por 60. E lembrando, nós estamos trabalhando em física, então algumas coisas eu vou fazer um pouquinho diferente da matemática para você fazer um pouco mais rápido. Mas aqui é uma simplificação por 10, que a gente pode simplesmente exemplificar. Se tem um zero em cima e um zero embaixo, a gente vai chamar de corte. Mas isso nada mais é do que uma simplificação. Ou seja, x é igual a 2/6. Que nós podemos simplificar, né? Simplificando aqui por 2, nós teremos 1/3, tá? Que é a lógica. 20 minutos é 1/3 de hora. Só que nós vamos usar a resposta em decimal, então nós vamos começar a nos adaptar. Então aqui, ou você faz a conta na mão, ou você usa uma calculadora. E aí tudo bem. Então 1 dividido para 3 é aproximadamente, tá? Vou até escrever de novo, que eu já tinha anotado. Esse símbolo aqui é o símbolo para aproximadamente 0,333. Sempre tente usar pelo menos 3 valores, porque na calculadora isso é infinito, tá bom? É uma conta, é uma dízima periódica, mas aproximadamente isso. Então 20 minutos é aproximadamente 0,33 horas. Então eu preciso que você tenha essa noção. Então aqui, na verdade, ele saiu às 19 horas, né? Eu vou até ajustar isso aqui para não atrapalhar. Ele saiu às 19 horas. Esse E é como se fosse um mais. Ele está adicionando E, só que agora eu já sei que 20 minutos é a mesma coisa que 0,3333 horas. Então eu posso somar esses valores de horas. Então, na verdade, ele chegou às 19,333 horas no destino final dele, tá? Tenha total noção disso. Então, quando a gente for ajustar, tem que prestar atenção. Normalmente as medidas vão ser dadas de maneira correta para vocês. Eu coloquei desse jeito um pouquinho mais difícil, porque eu queria que vocês tivessem noção do que está acontecendo. Então, primeiro você ajusta. Pronto. Coletamos os dados, tá? E anotamos as informações. Agora eu posso ir atrás, tanto aqui da variação de espaço, que não precisou de ajuste, quanto da minha variação de tempo. Tudo bem? A gente vai conseguir responder a pergunta agora, tá? Essa conversão aqui eu vou tirar daqui, vou deixar aqui em cima agora, para ficar mais prático de vocês mesmo depois voltarem, tá? Se vocês precisarem dessa imagem, eu envio depois, tudo bem? Pronto, fizemos a coleta dos dados, fizemos o ajuste, agora vamos responder o problema. Para responder o problema, vamos descobrir quem é o ΔS. Lembra, o que é ΔS? Que é a variação de espaço. É o espaço final menos o espaço inicial. Beleza. Como eu já tenho essas informações anotadas, o problema fica bem fácil de ser respondido. O meu espaço final foi 25 e meu espaço inicial foi 2. Então, a minha variação de espaço nesse problema aí é 25 menos 2. Então, essa pessoa se deslocou 23 km. Né? Ó, não, nada de absurdo. Só que o problema ele quer em quilômetros e em metros. Terminou, você vai converter. E aí você lembra, 1 quilômetro possui 1000 metros. Se eu tenho 23 quilômetros, isso vai ser x. Multiplica cruzado. 1 vezes xx, 23 vezes 1000 vai dar 23.000 metros. Pronto. Então você converte. Então alguns problemas você vai responder de um jeito e vai converter no final. Por isso que aqui tem que fazer 2 contas toda vez, tá? Para respeitar o problema. Vamos agora para o tempo, que a gente já teve todo aquele ajuste lá no começo. Variação de tempo. Que é uma variação, lembrando, todas as variações se comportam do mesmo jeito. É o final menos o inicial. Então a variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então variação de tempo igual tempo final. Qual foi a hora que ele chegou? Ah, ele chegou às 19h33. Faz sentido isso? Chegou às 19h33. Tá? Eu vou até fazer uma correção aqui, porque isso não são 19 horas e 333 minutos. Às vezes vocês vão ler isso errado. Isso aqui são 19,333
horas, porque nós estamos analisando somente pela versão das horas, menos, né, a hora que ele saiu, que foi às 18 horas. Então, ΔT é igual. Tá, aqui você pode usar uma calculadora ou fazer a conta, né? Aqui a gente vai fazer a conta aqui embaixo e depois eu deixo ao lado. Então, lembrando, todo número possui vírgula, né? A do 18 está bem aqui. E os espaços vazios você completa com 0 e executa uma subtração. Então, aqui 0, 3 menos 0 dá 3 e aqui dá 3 também. Vírgula no mesmo lugar, 9 menos 8 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, a variação de tempo em horas foi 1,3333 horas. Tudo bem? Então, tenha noção disso. Ah, e o que significa esse pedaço? Ele representa os minutos, mas só se você converter ele para minutos. Da forma que ele está, ele é uma fração de hora. Tudo bem? Então, essa continha eu vou deixar aqui ao lado. Se precisar, você volta e verifica de alguma coisa, tudo bem? Dito isso, precisa converter, né? Porque aqui nós respondemos em hora. E o problema também quer esse valor em minutos. Terminou, você vem para a conversão. 1 hora possui 60 minutos. Aqui eu tenho 1,333333 horas para converter para minutos. Pega e faz a multiplicação. 1 vezes x. Então eu vou ter que multiplicar 1,333 vezes 60 para saber quanto isso vai ser. Mas lembra que bem aqui nessa conta de conversão, esse 333 era infinito. Então aqui vai dar um valor aproximado, porque a gente arredondou demais, entendeu? Mas ainda assim é uma resposta de física correta, tá? Porque como nós vamos trabalhar com arredondamento às vezes, o resultado não vai dar preciso. E isso é uma das coisas que o professor sabe, então não dá para colar na sala de aula. Porque se tu for colar na tua prova de física ou no teu exercício, é muito difícil duas pessoas pensarem iguais. Por exemplo, uma pessoa que botou mais um 3 aqui não tá errado, entendeu? Ou uma pessoa que só botou 2 aqui, também não tá, tá? Mas aí cada um faz do seu jeito. Aí se toda a sala estiver fazendo do mesmo jeito, o professor vai saber que vocês estão colando, tá? Então, fazendo a multiplicação de 1,333 vezes 60, nós vamos obter que x é igual a 79,98, né, minutos. Ou seja, são 79 minutos inteiros e um pedacinho que está quase virando um minuto. Mas a gente sabe que como a gente arredondou demais, a resposta correta são 80 minutos, porque era 1 hora e 20. Mas fisicamente a resposta correta e mais aproximada deveria ser essa aqui, tudo bem? E lembrando, só está dando 98 porque bem aqui nós usamos pouquinhos 3. Se você colocar bastante, vai chegar sempre bem pertinho dos 80 minutos, tudo bem? Então aqui é uma coisa feita através de conta. Se você tiver facilidade com frações, eu aconselho usar frações. Se não tiver, pode usar os decimais que também vai estar indo no caminho, tá? Então, gente, física é mais ou menos nesse caminho. Eu sei que eu fiz uma questão extensa, mas isso aqui é bem fácil de fazer. Com o tempo você não vai estar fazendo tão grande, porque essa aqui está imensa. Por quê? Porque eu estou resolvendo para vocês. Mas a partir do momento que vocês pegarem a manha, vocês vão ver que esse é um dos assuntos mais fáceis que vocês já lidaram, tá? Então, desde já, bons estudos. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp.